Olá, bem-vindos! O curso que a gente vai falar é sobre autismo na adolescência e vida adulta. O meu nome é Júlia Sarge, eu sou psicóloga, eu sou mestre em análise do comportamento aplicada e há 15 anos eu venho trabalhando com pessoas autistas que fazem a sua transição para a vida adulta. Então eu começo desde a infância e programo intervenções baseadas na análise do comportamento que vão promover a autonomia e a independência em todas as fases de transição da vida, desde a infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. E é isso que a gente vai falar no curso, que é dividido em 4 módulos. Então, para a gente começar, o primeiro módulo, a gente vai falar dos fundamentos da adolescência e da vida adulta no autismo. Depois, a gente vai seguir falando das famílias, da importância dessa rede de apoio e o que é uma educação com significado, que de fato faça diferença na vida da pessoa. O módulo 3, a gente vai falar sobre ética e planejamento de transição para a vida adulta. Seguindo do módulo 4, onde a gente vai falar sobre empregabilidade, inclusão e qualidade de vida. A aula de hoje, dentro do módulo de fundamentos sobre autismo na adolescência e vida adulta, nós vamos falar sobre o que muda nessa fase de vida, seguido de o impacto do abismo de serviços e como é que a gente pode preveni-los. Então, para a gente começar a entender o que muda na vida adulta, é importante a gente compreender um pouco sobre a trajetória do TEA e do diagnóstico. Ele é um diagnóstico que é considerado como um transtorno que vai emergir dentro da primeira infância, então logo no início da vida da pessoa, e ele vai acompanhar a pessoa ao longo da vida dela. Então essas características elas vão perdurar ao longo da vida. Então imagina você que você vai passar a maior parte da sua vida com as características dentro de uma fase específica, que é a vida adulta. Então todos os seres humanos, eles nascem, eles crescem, eles passam uma parte importante da infância, transitam para a adolescência, mas depois dos 18 anos, a gente já vai identificar a pessoa, o indivíduo, como adulto. Então, essa faixa de vida adulta, ela compreende a maior parte da vida da pessoa. E, por sua vez, as características do TEA também vão acompanhar essa pessoa dentro dessa faixa etária. E essa é uma trajetória que a gente chama de heterogênea. Alguns indivíduos, eles podem permanecer com essas características que vão emergir, vão aparecer desde a infância, ou então essas características elas podem ser alteradas, elas podem mudar, elas podem ficar mais intensas, menos intensas ao longo da vida da pessoa. Então isso quer dizer que uma criança ela pode apresentar algumas características dentro do transtorno do espectro autista e conforme ela progride na fase de adolescência e depois na fase da vida adulta, essas mesmas características elas podem perdurar ou então elas podem se esvanecer ou até novas características podem aparecer. Tudo isso vai depender muito da relação do organismo, do próprio organismo com o ambiente e vice-versa. Falando um pouco sobre a evolução dos critérios diagnósticos, a gente teve uma mudança nos critérios ao longo do tempo. E o que aconteceu? O espectro ele foi ampliado, ou seja, o critério diagnóstico para uma pessoa ser diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista, ele mudou. O que isso quer dizer quando a gente vai falar sobre vida adulta? Quer dizer que a pessoa que não tinha características que a colocavam dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista, ela atualmente talvez seja classificada, mas como ela na infância não tinha esse reconhecimento dentro do critério diagnóstico, ela passou uma vida sem ter essas características
e esse diagnóstico reconhecido. Então, o que isso quer dizer? Que fica muito difícil a gente conseguir mensurar, fazer uma análise longitudinal de como são as características e quais os efeitos do autismo na pessoa ao longo da vida, como que o transtorno do espectro autista se comporta nas diferentes fases da vida da pessoa.